A parte mais difícil, Lutz, é quanto mais velho a gente vai ficando. Porque menos vontade a gente vai tendo de fazer. Então, para uma pessoa que já tem 30, 40 anos, 50 anos, para entrar num exercício, ele tem que estar muito motivado. E geralmente, qual que é uma das mais motivações que tem para esse pessoal? Quando termina um relacionamento. É verdade. É uma das coisas que mais deixa essa pessoa animada, assim, para começar, ou empolgada. Mas não é por isso que ela tem que fazer. Porque as pessoas pensam no exercício, Lutz, apenas por emagrecimento e ganho de massa muscular. Só que elas e aí a gente tem esses dois públicos. E isso vai acontecer. Porque, como eu falei, tá dentro das nossas salas acontecer de alguma maneira, melhor ou pior, claro, mais direcionada, o ideal, tudo mais. Só que eu falo, antes de pensar esses pontos aqui, tem que pensar o que está acontecendo aqui no meio. Dentro da sua sala, desde o primeiro dia que essa pessoa vai se exercitar, tá acontecendo coisas. No cérebro dessa pessoa, o que está tendo? É um evento de estresse? É um evento de estresse. Lembra que eu falei? É um evento de estresse. Só que esse estresse, ele é bom porque ele é hormético, que a gente fala. Ele cria hormese. Tá dentro do nosso DNA funcionar isso. Por quê? A gente tem que andar. A gente nasceu para andar. A gente nasceu para conseguir se locomover. Então, a partir disso, o que a gente pode entender? Que quando você está fazendo o que seu corpo foi feito para fazer, suas células estão começando a usar glicose, que essa glicose começa a melhorar, por exemplo, a sensibilidade à insulina nos seus receptores, no seu músculo esquelético. Você não está mantendo só reserva, porque o tempo todo você estava só mantendo reserva. Imagina que é um tanque de água. Você começa a encher de glicose, ou seja, muito carboidrato. E é por isso que hoje o carboidrato falam que é vilão e tudo mais. Mas não é isso, é o excesso. Quando está excedente, aí você começa a ter o quê? Ganho de gordura. Mas eu quero perder gordura. Eu falo, calma, antes disso acontecer, está acontecendo muitas coisas. Dentro da sua sala está mudando, você está tendo toda essa melhora da sensibilidade à insulina. Quando você comer, então vamos supor, você foi se exercitar, você se exercita, né, antes do almoço. Uhum. Quando você almoça, seu músculo recebe melhor aquela glicose do que se você não tivesse se exercitado. Há uma pessoa que, por exemplo, tá numa condição que não faz nada. Se ela conseguir fazer essa mudança, e eu não falo dela começar e fazer um treino no seu nível, começar e fazer um treino de, cara, faz 3 exercícios. 3. Quanto tempo você gasta para 3 exercícios? 3 séries de cada. Você vai gastar, sei lá, 5 minutos com o cara, você tem 15 minutos. 15 minutos. 20 minutos. No máximo. Alguma pessoa você não tem 20 minutos do dia para conseguir fazer? Aí, quando ela for comer, vai ser melhor metabolizado o carboidrato, a proteína, a gordura, dentro do cérebro dela. O que vai estar acontecendo durante a atividade física? Durante a atividade física vai ter liberação de adrenalina, vai ter liberação de noradrenalina, dopamina. Depois a gente começa a ter uma liberação de serotonina e beta-endorfinas para trazer aquele relaxamento também. Vai se ligar em receptores endocannabinoides. Esses receptores vão fazer com que a gente fique tranquilo. E aí, na hora dessa pessoa almoçar, por exemplo, ela vai olhar ali, às vezes, o brigadeiro, sei lá, um bolo que ela gosta, e falar, não, me exercitei, velho. Por que eu não vou comer isso agora? Ela é mais consciente. Outra coisa, o fluxo sanguíneo do cérebro dela melhora. Lembra que você me falou hoje? Você foi treinar, tudo melhorou? Sim, eu tava falando pro Ayar, gente, que hoje eu dormi mal, né? Dormi 1 hora a menos e eu ainda acho que a qualidade de sono não foi tão boa. Eu acordei à noite assim, tive um pouco de dificuldade de voltar a dormir e tal. Aí eu quase não fui treinar, né? Porque eu tava muito assim, desmotivado, não vou não, tal, não sei o quê. Aí eu acabei indo, botei 2 scoops de pré-treino pra dentro e fui. E depois do treino, eu me senti muito bem, assim, como se eu não tivesse passado por esse sono ruim, né? Eu acho que à noite eu vou sentir o baque, mas depois do treino, tudo melhorou. E como você se sentiu por ter feito hoje? Por ter feito, não pelo que você... Como você se sentiu por ter ido? Feliz, porque eu não teria ido, entendeu? E aí eu ficaria me culpando o dia inteiro, não fui e tal, não sei o quê. E aí a gente já vê mais uma coisa, esse componente de motivação. Por isso que eu falo, antes de ir, você não tinha motivação para ir. Todos os seus motivos eram para não ir. Exato. Toda a sua motivação, seus motivos de ação era para ficar. Só que aí você fala, não, vou conseguir aqui e você conseguiu. A motivação, ela vem pela dopamina nos lugares certos. Quando isso ocorre, a motivação está no exercício, está no ato. Lá que está acontecendo a liberação de dopamina, o equilíbrio neuroquímico todo está acontecendo naquele momento. Antes ele não acontece. Entende? Faz sentido, porque você precisa daquilo ali pra
pegar o leg press, né, por E exemplo. não te esmagar, né? Entende? Então, ali começa... Então, assim, as pessoas... eu não tenho motivação para me exercitar e tal. Cara, não vai acontecer antes. Ela acontece durante. E, assim, é aquela coisa. Você se arrumou tudo mais. Você chegou na porta da academia, você entrou, provavelmente você não volta mais. Porque ali seu cérebro já fala, não, eu tô aqui para isso. Eu vim aqui até aqui para isso. Então, vamos lá. Vamos se exercitar. Porque não tem outra solução. E aí você faz, e aí na volta, e eu falo pra todo mundo, esse dia igual você fez hoje, depois que você vence um dia como esse, todos os dias são fáceis. Porque você venceu o dia mais difícil. E aí você vai colocando, você vai entendendo essa métrica, vai falando, não, vai ter dias ruins. Beleza, vai ter dias ruins, mas talvez eu possa não fazer o melhor treino da minha vida. Porque eu me cobrava como atleta, já me cobrei a fazer os melhores treinos da minha vida a cada dia. Só que falei, às vezes eu tenho que respeitar um limite que chega ao meu corpo e naquele dia, não, igual, você dormiu tarde por N motivos, tudo bem. Esse dia talvez não seja o melhor treino da sua vida, mas seja o melhor treino que você pode no dia. É isso que importa. Por isso que é muito antes do emagrecimento, é muito antes do ganho de massa muscular. Porque é o pouco que você faz todos os dias. Só que para o seu cérebro isso é muito bom. Ele tem o que ele precisa, ele tem o que é para ajustar. Então, por exemplo, pacientes que eu tenho com TDAH, eu mesmo, se eu não fizer atividade física, eu vou ficar disfuncional. Eu falo para todo mundo. Hoje, e acho que você também, Lutz, hoje o mundo todo acredita que tenha TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Você não achava que tinha? Sim, achava. E você ainda acha que tem? Não. Por que você achava que tinha? Eu achava porque eu não conseguia focar. Eu tinha o que o pessoal falava que eram os sintomas de TDAH, eu sentia todos. Entende? Então, eu nunca experimentei medicação, assim, nunca tomei Venvanse, nem nada do tipo assim. Mas eu sentia totalmente todos os sintomas, a falta de foco, aquilo lá que você... Não é que você não consegue se concentrar em nada, que você presta muita atenção em tudo. Então, a gente estava aqui conversando, se tinha algum barulhinho lá, eu já perdi o foco de você aqui, sabe? Mas isso começou a melhorar depois que eu ajustei coisas na minha rotina, cara. Assim, de agenda mesmo, sabe? O horário das coisas. Começou a melhorar muito. Perfeito. Nem foi... Antes mesmo de começar a me alimentar direito, eu já senti essa melhora. Agora, então... Sabe o que eu falo? Você antes estava disfuncional. Hoje você está mais funcional. Pode ser que você não está... Aonde você ainda se cobra. Porque muita gente... A gente vai querendo se cobrar um pouco mais. Sim. Só que você tem que olhar às vezes para trás e falar, pô, tô bem melhor do que eu tava 2, 3 anos, 4 anos atrás. Então é a partir disso que também a gente tem que se respeitar em alguns momentos como esse. Pô, eu não tô conseguindo, às vezes, não, me propus a fazer tal coisa, tal, propus a fazer 10 coisas. Nossa, eu consegui fazer 2, tal, mas você fez 8. E talvez há 3 anos atrás você não faria nem nem 3, nem 4, porque estava muito disfuncional. E por isso que eu falo, hoje, no mundo de hoje, todo mundo vai achar que tem TDAH. Todo mundo vai achar. Porque o mundo favorece a gente ser disfuncional. O que a gente tem? Celular, rede social, que é uma das coisas que mais distrai a gente. Distração. São as distrações, na verdade, que mais distraem a gente. Uma coisa que eu falo, que, por exemplo, do lado da minha casa tem obra, tudo. Cara, eu só consigo estudar e, às vezes, prestar atenção com fone. Porque eu tenho que sair um pouco, senão eu tô poluído. E o mundo, por si só, é o celular que vibra, chega a notificação, aí a gente quer ficar passando a barra, aí vai para um negócio, aí sobe o pop-up, aí recebeu um e-mail, aí vai para lá, aí vai para cá. E aí a gente, aqui assim a gente não tá prestando atenção. O que você mais vê num restaurante? São casais que estão com o celular e não estão conversando. Nossa, isso eu acho bizarro, cara. Ou eles estão conversando. Eu sempre julgo essas pessoas. Ou eles estão conversando e você viu a roupa dela? Tá. Entende? E assim, isso favorece a gente achar que tem TDAH. E aí o que acontece? O grande problema que eu vejo que isso vai mexendo também com o nosso psicológico e nosso emocional. Porque a gente começa a tentar falar, não tá conseguindo ir. Aí, se não tá conseguindo ir, você começa a se sentir mal por não estar conseguindo fazer. Não me propus a fazer isso e não consegui, tal. Mas a galera não tá fazendo o básico, Lutz. Voltando ali, o exercício. Toda essa outra coisa que o exercício faz, ele aumenta um negócio que chama BDNF, são neurotrofinas.
fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso protege seus neurônios. A gente precisa de proteção também dos nossos neurônios da morte deles, porque o neurônio morre. A gente tem que garantir a proteção deles. E o que ajuda muito é o BDNF. Tem também o NGF, o Neural Growth Factor, que é o fator de crescimento nervoso. Isso tem alguns nootrópicos que ajudam. Até um deles, vou até falar rapidamente, né, que depois eu vou falar mais, que é um cogumelo que chama Lion's Mane, que é o juba de leão. Ele pode ser, e até estão tentando usar isso para Alzheimer, mas é uma das coisas Ele que é pode ajudar. psicoativo? Não, zero. Cogumelo, né? Já fez, mas não, é zero. Tem vários, são cogumelos adaptógenos, então eles se adaptam ao nosso organismo, então são interessantes, são bem interessantes mesmo, e ele é bem bonito, assim, né? Ele parece uma juba de leão mesmo, literalmente. Mas trazendo para cá de novo. Precisamos ter isso. Precisamos por quê também? A gente está falando unicamente, enquanto a gente está fazendo atividade física, por o nosso cérebro. Só que também você tem uma recompensa toda posterior. Você vai dormir melhor. Porque seu organismo fez o que tinha que fazer. A tal da ansiedade que eu cuido de muita gente. Você não faz atividade física, sua ansiedade nunca vai ser vencida. Você nunca vai conseguir vencer uma ansiedade no qual a atividade está aqui. Toda uma neuroquímica ativada. Excesso de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Ele aumenta. Né? Toda vez que uma pessoa tem essas quantidades de eventos assim, né, que geram uma ansiedade que elas não sabem às vezes nem o porquê, esse excesso de glutamato tem que existir, mas ele é um neurotransmissor excitatório e está muito desbalanceado com o GABA, geralmente, que o GABA é inibitório. Essa balança, então ela começa a hiperexcitar os neurônios, começa a ser neurotóxico, por causa de uma excitotoxicidade, e tudo isso favorece com que essa pessoa seja ansiosa. Onde ela balanceia isso já de começo? Quando ela for para o exercício físico. Quando ela vai para o exercício físico, o que ela faz? Ela reduz o glutamato, ela consegue, por exemplo, ter essa liberação maior de GABA, ela consegue liberar adrenalina, que faz com que ela tenha impulso de, às vezes, ter que ficar segurando o corpo dela, enquanto a atividade aqui está mandando ela correr, e ela fica ali presa. Ou seja, ela precisa andar, ela precisa correr. Eu falo, é igual o cachorro. O cachorro precisa passear. Se não passeia, ele vai ficar correndo a casa toda igual um louco, ou destruindo a casa toda, né, que acontece muito, porque ele está ansioso. Eu falo, é tão óbvio. Eu percebi muito isso com o meu cachorro, que agora eu aluguei o escritório, aí meus horários tinham mudado tudo, né? Então eu não, assim, o horário que eu passeava com ele não dava mais. Então eu fiquei uma semana sem passear com ele. Ele virou outro cachorro, assim. Quando eu cheguei no dia a dia, né, eu passava pouco tempo com ele e não percebia. Mas no final de semana ele virou um cachorro muito chato, ansioso, sabe? Bem irritante mesmo. Ele fica estressado? Exato, cara. Ele fica Aí eu levei ele pra passear um dia e já voltou ao normal. Aí agora eu tô levando todo dia. Sabe como é que começou todo esse meu entendimento de questão de entender mais o cérebro? Quando eu e minha namorada, a gente tem um cachorrinho, né? Um Shiba, que é uma raça bem difícil. É difícil? Bem Nossa, ele difícil. é bonitinho, cara. Eu vejo lá quando você posta. Ela é muito bonitinha, mas ela é bem difícil. E só deu certo com um adestrador, né? Com o último adestrador. E aí ele falava que, assim, tem que entender um pouco mais o cachorro, né? Você tem que entender a origem dele, né? Então eu falei, a mesma coisa tem que entender a origem do ser humano também. Você tem que entender qual que é a biologia dele, porque um cão são muito próximos a um lobo. E o Shiba é o mais próximo do lobo. Então ele é muito feio. É o mais próximo. Mais do que Husky? Mais que Husky. Acho que é Shiba, Akita e Husky, se não me engano, é essa ordem. Legal. E aí eles estão no topo da hierarquia e eles querem ficar no topo da hierarquia. Então eles querem mandar na casa e você tem que mandar neles. Então não é que a gente brinca pai, mãe e tal, mas não é pai e mãe. A gente tem que ser líder dele. Ele tem que obedecer. E aí o que faz para um cachorro obedecer? Você passeia com ele, você gasta energia física e aí ele pode ter um treinamento. Se não, ele vai ficar resistindo, porque ele tem força. Até ele drenar a força dele, aí você já não consegue mais. Então você cansa um pouco ele, você vai lá e treina ele. Mesma coisa a gente. Quando a gente faz atividade física, tudo melhora na questão de você ter um aprendizado melhor. Tem uns novos estudos que mostram que, por exemplo, a liberação de adrenalina pontual pode ajudar a gente a manter memória de longo prazo. Por causa de alguns eventos de estresse, adrenalina, isso faz com que, por exemplo, uma das técnicas, também já pegando um gancho aqui, o banho gelado, mas eu vou entrar uma profundidade maior de explicação.
Então, isso pode ajudar justamente essa pessoa até melhorar já da produtividade se ela quer chegar. Então, cara, em umas academias atrás, né, que eu fiz, tinha um pessoal de elite, assim, pessoal assim, que ganhava bem. Já disputaram, sei lá, 4, 5 Ironmans. Você fala, pô, mas o cara é dono da não sei o quê, o cara é o gerente, subgerente, o cara ganha, sei lá, 50 milhões por ano. Por que o cara vai fazer isso? Porque justamente aquele é o gás do cara. Pois é, cara, eu acho isso interessante, porque eu tava vendo esses dias o Rafael Lara, falando sobre um dos tipo, o chefe do chefe dele lá, de uma assessoria financeira deles. Então, o cara com muita grana. E o cara é triatleta. Entendeu? Por quê, né? Pois é. É necessário, né, cara? Às vezes, quanto mais produtivo você precisa ser, mais responsabilidade que você tem ali, você precisa cansar mais o corpo, né? Exatamente. Esse até foi uma das coisas que mais estava, por exemplo, a gente, né? Você me viu aqui há 4 meses atrás, o pessoal que viu aí, eu tava com um braço só, né? Só com o direito, né? Me tiraram meu treino, né? Me tiraram não, né? Eu tive que parar um tempo com o treino, né? Não que eu parei 100%, mas não poder treinar como eu gostaria, como já fui atleta, e treinar no nível que eu gosto de treinar, que é aquela descarga de adrenalina, aquela sensação de, tipo, de sentir que o leg press vai te prensar, alguma coisa do tipo. Tirar isso, eu falo que é como tirar um substrato da sua alma. Porque aquilo, assim, é uma energia. É uma energia que você tira dali, né? E isso eu tenho porque eu faço exercício desde os 17. Eu nunca fiz nenhum outro exercício, só musculação. E foi a única que eu me identifiquei. Então, tirar isso de mim acaba te mexendo com o seu emocional. Com certeza, é um pedaço de você, literalmente, né? Você faz parte de quem você é mesmo. Sua identidade, sua identificação. E aí, tirar isso é injusto, só que acontece. E aí, o difícil, às vezes, a gente entender, como eu falei, às vezes tem que olhar pra trás e falar, bom, igual você me perguntou, né? Tá conseguindo treinar? Eu falo, não tá o 100% lá do que eu já fui, mas tá pelo menos uns 50%, 60% que já foi. Então, já tá vindo. Então, é isso que eu tenho que entender. Mas tá melhor do que ontem, que antes de ontem, que antes de ontem. Então, um dia você sente que vai voltar 100%? É minha ideia. Eu, às vezes, não acredito em mim. Que acredita muito mais a minha namorada. Ela acredita bastante. Bastante. Ela fala, tenho certeza que você vai voltar melhor. Porque esse período te ajudou mentalmente, né? Só que uma coisa eu tenho que saber, né? Eu estou mais velho do que quando eu parei, né? Eu parei naquelas, né? Do que anteriormente. Mas, então, já pegando um gancho disso. O que acontece? Por exemplo, eu até falei que eu estava muito ansioso aquela vez que eu vim aqui e tal. Porque aquilo foi um momento que, assim, eu não tenho uma identificação com o físico que eu tenho hoje. Eu estou magro e tal. Sei lá, 80%, 90% das pessoas iam falando, pô, tá bem, tá saudável e tal. Sim. Só que eu gosto de ter minha musculatura, eu gosto de sentir o exercício, o pump, né, que a gente fala. Gosto de sentir aquela sensação daquela adrenalina, sentir que teve feito um treino eficiente e tudo mais, que você contou isso hoje. Ontem eu consegui, né? Foi um dos poucos dias que eu consegui depois de tanto tempo, mas... e aí a gente começa a se perder. Só que eu começo a pensar que também o Ayar de antes, ele não era tão produtivo. E não buscava essa alta performance em outras áreas. Então, pelo menos o de hoje, eu acredito ser mais sábio na questão de saber que não dá mais para fazer um treino de 2, 3 horas, porque isso me toma muito tempo. Que nem você tem intenção do quê? De competir, por isso que você me falou que tá fazendo um treino total, né? O Lutz falou que treino total de 6 horas e tal. Mas você tá com uma intenção. Depois, provavelmente, até depois desse período, né? Até novembro, eu vou diminuir um pouco, porque 3 horas do meu dia, pra quem não é profissional, não faz muito sentido, né, cara? Exatamente. E te drena, né? Drena uma parte da sua energia do dia. Com certeza. Então, é justamente isso. Não dá mais, talvez, para fazer mais treinos de 2 ou 3 horas. Mas em 50 minutos, 1 hora, 30 minutos, alguns dias, vai ter que acontecer. E eu tenho que entender isso. E é melhor eu ir por 30 minutos do que, de repente, não ir para minha cabeça. Porque eu sei que isso vai trazer mais funcionalidade. Vai melhorar meu sono. Enfim, várias coisas mais que vêm somadas, né? De brinde, né? De brinde positivo, né?